Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ante, meu irmão, você precisa use as palavras para o Espírito, de fato, o Espírito Santo, o genuíno, único, meu irmão. É essa, hoje eu baixar aqui o fundo musical um pouquinho para a gente conversar, porque nós já estamos aqui, hoje, né, mais um fim de semana, ministrando a lição 10, e ela tem por título assim: Provai, 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 Emiliano, provai você que está aí do outro lado. Provai se os Espíritos são de Deus. Que lição tremenda. Emiliano, e esse tema tem a ver também com a temática geral da revista, tá? Da reconstrução, Neemias, né? Eu digo a você que tem, viu? E vai ser uma lição tremenda que vai nos trazer recomendações, orientações bem importantes para que nós não nos percamos por falta do discernimento, por falta da confirmação, por falta da prova em relação a como o Espírito Santo de Deus e os outros Espíritos, né, estão sendo utilizados, né, aplicados aí. E eu vejo essa lição hoje, nós estamos de fato, né, dentro de uma escola dominical, subentende que aqueles que estão conosco nesse momento, todos são cristãos que estão procurando, né, aperfeiçoar, ter um entendimento, ter um crescimento, um amadurecimento, tanto na palavra como também espiritual. E eu já também começo essa lição lembrando, para você que já nos acompanha, eu creio que na revista do trimestre passado houve um dos subtópicos que já trazia algumas considerações em relação a essa temática. Foi até quando nós utilizamos um vídeo dentro do nosso próprio programa, um vídeo do pastor Paulo Júnior. Exatamente, ele versava, né? Ele falava, ministrava, na verdade, sobre essa temática e nos dava objetivamente condições para discernirmos se o Espírito é de Deus. E ele começava dizendo assim: se, que é uma conjunção subordinada condicional, se o Espírito é de Deus, quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Aí colocamos no nosso fundo de tela hoje, para acompanharmos, né, durante toda a ministração dessa aula, alguns atributos de Deus. Tá aqui, ó, tá aqui nessa barrinha lateral aqui da nossa tela. Espírito Santo de Deus. Quem é Deus? Quais os atributos do Deus Todo-Poderoso? O Pai. Nosso Pai. Olha só. Perfeito. Santo. Justo. Sábio. Bom. Paciente. Fiel. Verdadeiro. Cheio de graça. Nunca muda. Onisciente. Onipresente.
onipotente, único. O Espírito Santo de Deus está pautado nos atributos de Deus, porque se o Espírito é de Deus, então todos os atributos de Deus estão vinculados, estão presentes no Espírito Santo de Deus. Essa é uma condição única para que nós possamos entender o desenrolar dessa lição. Por que você diz isso, Abiliano? Porque, infelizmente, existem pessoas dentro da seara, dentro já da nossa seara, dentro das igrejas, que estão com a vida toda desconcertada e continuam aí a disparar profecias. Eu trouxe um primeiro slide para a gente, só para a gente entender o que Paulo, né, trouxe às igrejas antes mesmo da gente começar a lição. Mas essa reflexão inicial é muito importante, porque você precisa entender, né, esse pontapé inicial, que o Espírito Santo é de Deus, e se ele é de Deus, ele traz consigo, traz junto, traz incorporado todos os atributos de Deus. Você concorda? Para ser Espírito Santo, para ser Espírito de Deus. Mas vamos ver o que é que Paulo aqui já coloca aqui para a gente, ó, como primeiro slide. Ó. Olha só. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ele se inclui. Nós, primeira pessoa do plural. Nós. Aí tem o quadradinho vermelho aí que destaca. Esse nós exatamente diz ou ele, Paulo ou qualquer outro apóstolo. Ele se inclui nisso. Ele se inclui nessa orientação. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso é muito sério, meu amado. Porque o nosso inimigo aí, anjo, por exemplo, ele disse que Satanás era um anjo e arrastou um terço dos anjos do céu com ele, quando ele se revoltou, né? Quando ele se rebelou. E o interessante também nesse versículo é que quando ele, ainda no início, ainda que nós, como seres humanos, que não somos autossuficientes em si, mas o que nos mantém seguros e firmes e dentro de uma postura correta e quase perfeita. E foi assim que ele nos pediu. Tudo isso é pela infinita misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que advoga por nós ao lado do Pai. Por isso que a salvação também, ela é dia a dia. Você tem uma luta, você tem que correr por essa salvação diariamente. Então, se hoje estamos numa condição de autossuficiência, mas não por mim mesmo, mas pela infinita misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas orientações, pelo Consolador Espírito Santo de Deus, amanhã, se não vigiarmos, se não continuarmos na mesma conduta, se não seguirmos no caminho estreito e seguindo as orientações que são dadas pelo Espírito Santo, quando nos convence do pecado, poderemos estar numa condição dessa aqui do versículo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de ti, para que não sejamos, correspondentes do adversário das nossas almas. Que o espírito de engano, nos segue, achando que aquilo que a gente está falando
é verdade quando na verdade quando na verdade é mentira. Quando na verdade é anátema. É muito perigoso. Tem muita gente correndo para as igrejas, não à procura da essência, que é a palavra de Deus, que vai convencer o homem do pecado e que vai de fato amadurecer a sua fé, porque diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tem muita gente correndo para as igrejas à procura de profecia. Eu quero te dizer nesta noite, se você estiver nos assistindo na estreia do vídeo, que é agora sábado, hoje dia 5/9, às 19h30, mas se for outro dia que você estiver ouvindo e assistindo esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. A profecia vai até o homem quando é dada por Deus. A profecia vai até você, vem até mim quando é dada por Deus. Quando é usada, quando Deus usa um vaso dele para se levantar e vir te entregar uma profecia. Eu não vou em busca da profecia. Você não deve buscar a profecia. Você deve buscar a palavra de Deus, buscar a santidade e viver em comunhão e no amor, que é o princípio basilar que Cristo deixou na sua palavra, deixou em vida e deixou na sua palavra. Isso sim nós devemos buscá-lo em oração, em louvor, em jejum quando for possível, em clamor. Agora, ir buscar o Senhor, ir à casa do Senhor, e muitos até vão na casa dos irmãos, viu? Do vaso, fazer uma visita. Eu vim aqui passando e fazer uma visita, quando na intenção é estar lá para ver se é contemplado, sabe? Como quem vai consultar um oráculo, como quem vai consultar umas cartas. É sério. Como quem vai consultar cartas, cartomante, búzios, terreiro. E é assim que o povo de Deus tem sido, sabe, alimentado. O povo de Deus tem errado porque tem se alimentado apenas de profecias. E o adversário sabe disso. E a gente vai ver lá em Neemias que o adversário se baseou nisso. Disse, olha, desde que o povo recebeu lá a liberdade pelo rei, para voltar a reconstruir templo, reconstruir muros, eu tenho percebido que eles têm escutado muito dos profetas. Quem sabe, se a gente não articular uma coisa aqui, eles vão pensar que é Deus falando e a gente consegue dar o bote. A gente vai ver na lição. Primeiro tópico da lição. E se você tem vivido nessa condição, meu amado, eu te digo uma coisa, tu está correndo um grande risco de quebrar a tua cara. Porque a primeira palavra de Deus, a primeira revelação, você quer a revelação de Deus? Você quer uma profecia? Não estou pregando aqui contra os profetas, os genuínos profetas, mas você quer ser abençoado? Pegue sua Bíblia e leia. Você está buscando na fonte as palavras que estão ali, palavras de edificação, palavras de verdade, palavras de cura, palavras de salvação. Se, olha a conjunção coordenada, subordinada, condicional. Se Deus quiser levantar alguém para você, se preocupe não. Se é do seu trabalho, se tiver um homem de Deus lá, pode ser no meio da rua, enquanto tu está indo resolver alguma coisa na rua. Pode ser na tua casa,
Alguém vai lá bater agora, toca a campainha, tu vai atender e diz, olha, mano, me desculpa, eu sou fulano de tal, a senhora não me conhece, mas eu estou fazendo aqui o ID do Senhor. E o profeta humilde, ele ainda diz assim, eu vim só entregar aqui o que Deus pediu para vir entregar aqui na casa da senhora, mas a senhora tem toda a liberdade de pedir prova do Senhor do que eu vou lhe dizer. Isso também é uma característica do homem de Deus quando, né, vai entregar uma profecia. Ele é humilde e ele orienta. O título eu vou voltar aqui para a tela grande. O título da lição está aí. Provai. Não é desaforo não. Ai, e eu vou desaforar? Não vou desaforar Deus. Mas na palavra do Senhor tem dizendo, você precisa, faça a prova. A gente vai ver ainda das referências. Estamos com 16 minutos e eu quero te dizer, e eu fiz esse chamamento introdutório, porque por muitas vezes as pessoas começam assistindo a aula e saem. Eu senti do Espírito Santo começar desta forma, para que ele continue te convencendo aí do outro lado a ficar conosco, que de fato você possa ouvir, se assim seja, da vontade dele, a partir da minha boca, mas para o engrandecimento dele, e o Espírito Santo aí em você, fazendo com que você de fato tome ciência, resgate até algumas experiências anteriores aí, já também como cristão, e que você termine o objetivo maior de uma lição, numa escola dominical, quer seja essa temática ou qualquer outra, é que você termine de fato a lição e já seja uma pessoa diferente daquela que começou a assistir. A intenção de qualquer lição, a intenção, o objetivo maior de uma escola dominical é isso. Que você termine daqui a mais ou menos 40 minutos e que você já se sinta uma pessoa diferente, já tenha pensamentos diferentes daquele que você achava que porventura eram corretos. A palavra de Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento. Amém? Nós vamos iniciar de fato agora, de forma oficial. Ok? Só falando aqui, essas últimas que a gente não viu, né? Aqui, por exemplo, pregado, ele diz que aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Diz que vai ter salvação? Não, meu irmão. Não. Mas vamos para frente. O texto áureo dessa lição se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, e diz assim, ó, amados, não creiais em todo o espírito. Não é Emiliano que está dizendo não, amado. Não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que eu falei na parte introdutória foi da minha boca ou está baseado aqui na palavra? Mas provai. Ele está mandando você fazer prova do que você está ouvindo. Agora, sabe por que as pessoas não pedem prova? E talvez eu vá tocar agora na tua ferida, mas eu estou sentindo o Espírito Santo em dizer. Porque as profecias que têm se levantado, as revelações que têm chegado até a você, são revelações de promessa, muitas vezes, material. E você não tem solicitado, não tem feito prova, não tem pedido confirmação, porque na maioria das vezes, essas profecias, essas revelações massageiam o nosso ego. Eita, é o que eu estou querendo? É de Deus. Aí de logo é de Deus, irmão, eu recebo. Você não conhece as astúcias do inimigo. Você não conhece as astúcias do inimigo. E passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, não acontece nada. Vai enchendo o saco porque a profetada não acontece. Quem vai pagar o pato? O pobre de Jesus Cristo, o pobre do Espírito Santo e o pobre do Deus Pai. Pobre no sentido de dizer que você vai, sabe? Vai falar tão mal dele para as pessoas, inclusive para as pessoas que não conhecem a Cristo,
Mas eu só quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para nos dar a condição de salvação, o Espírito Santo que está conosco hoje até o retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, e todos aqueles que já dormem em Cristo, que morreram, né, que é a nomenclatura aqui terrena, que morreram e que já descansam em Cristo, todos esses já estão assegurados, já estão com sua vitória garantida, já está assinado. Estão aguardando somente o decreto do Deus Pai, que sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Mas você, por conta de um descuido, por conta de um encantamento, por conta de não ter vigiado e ter dado crédito a palavras que vieram, né, a agradar a tua vontade, o teu querer, a carne se decepcionou. Assuma o seu erro, assuma a sua condição, se assim está acontecendo com você nesta noite. Assuma o seu erro, peça perdão a Deus e diga que é a primeira coisa, seja humilde, reconheça o seu erro. O erro foi seu, o erro não foi de Deus. Em vida, o Senhor Jesus Cristo falou. Depois que morreu, os discípulos continuaram e está registrado na palavra. Se você errou, meu amado, minha amada, reconheça o seu erro, reconheça a sua falta de atenção e volte, corra, porque o Senhor, que sonda os nossos corações, que conhece as nossas intenções de fato, o único que conhece as nossas intenções, te dará outra chance. E você, com certeza, vai gozar das benéficas dele, enquanto Pai, enquanto Filho, enquanto Espírito Santo, que zela e que cuida de todo aquele que está nos seus caminhos. Hein? A verdade prática diz que, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A verdade prática, né? É verdade isso. Só que, infelizmente, muitas igrejas hoje se deixaram contaminar e talvez esse espírito de discernimento, de sabedoria e discernimento hoje, em muitas, não só em todas, em muitas igrejas, já foi, e elas estão vivendo num engano, que vai ser infelizmente, se não se levantar alguém pela infinita misericórdia, o remanescente, porque a gente tem visto nas histórias da Bíblia que sempre sobra um remanescente, uma voz que clama no deserto. Essa voz que clama no deserto, né, vai ser aquele porta-voz de Deus, assim como Paulo fez tantas vezes nas suas caminhadas aí, né? Muitas vezes clamando sozinho, orientando, dizendo, por muitas vezes chacoteado, maltratado. Mas existe sim o remanescente, a voz que clama no deserto, que vai ser guiado pelo Espírito Santo para mostrar a verdade. Agora, quem já está vivendo na ilusão do engano, na escuridão, que está gozando dos deleites do pecado, não é? Que de fato precisa dessa libertação e que nem acha que precisa de libertação porque está vivendo, né, o sabor, o doce sabor do pecado, talvez precise acontecer algo de complicado na vida para ele reconhecer de fato o poder do nosso Deus. Amém? Então as leituras diárias, né, devocionais dessa semana, e já fica também essa tarefinha para vocês aí, né, mas eu só queria mostrar aqui que na segunda-feira, lá em 1 João 4:1 diz que nem todo espírito é de Deus. Inclusive nós lemos agora, creio que foi aí na leitura devocional. Na terça, devemos discernir os espíritos. Está vendo? 1 Coríntios lá, 2, 7, 16. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 17, diz que os espíritos maus são enganadores. Em Êxodo capítulo 7,
versículos de 8 a 13, diz que os espíritos maus imitam a Deus. Aí você acha que não pode ser enganado? Não, eu sou de Jesus, sou convertido. Eu estou imune. Aquele que aceita Jesus Cristo não vai ter problema, não vai passar por provação, está imune do pecado. Cuidado, viu? Cuidado nesse entendimento aí, viu? Porque o nosso adversário, ele se disfarça de espírito de luz. Se não fosse assim, não haveriam essas recomendações de provai, faça prova do espírito. Cuidado, irmão, cuidado. Na sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 ao 11, os dons edificam a igreja. A gente vai ver também na lição a recomendação para que eu e você busque todos os dons. Mas não é para a gente, sabe, virar um pavão aqui, soberbo, eu sou, eu faço, faz nada. Se o Espírito Santo não habitar em nós, tiver misericórdia dessa alma pecadora, porque a gente peca todo dia, não sabe nem que está pecando, mas peca. A gente não sai nada da boca, não sai nada que vá engrandecer, que vá, sabe, que vá ser construtivo. Se não for pela ação do Espírito Santo em mim e em você. E você tem essa obrigação, tem essa orientação, tem essa instrução. Continue a buscar. Muita gente quer aceitar, tá bom, tá salvo, quero ficar deitado na cama agora. Não, tá bom, tô salvo em Jesus, não tô pecando, não tô indo pro meio da rua, não tô indo pro bar, não tô indo pra festa, não tô indo me prostituir, não tô desejando mulher do outro, não tô... É só isso. Tudo isso que a gente falou é de fato para ter cuidado mesmo, mas é só isso. Aceitar Jesus, ser discípulo do Senhor, ser imagem e semelhança de Jesus. Será que Jesus veio e ficou sentado? Trabalhou, meu amigo, andou muito. Os discípulos, aqueles que outros morreram, inclusive, caminharam, fizeram o ID. Hoje em dia, da mesma forma, se nessa palavra não estava, se hoje você está tendo condição de ouvir um pouco do Senhor por mim, da minha parte, é porque eu ouvi de outros que sentiram o toque do Senhor e foram pregar para mim quando eu estava lá no fundo do poço, no lamaçal mesmo. Sabe, me acabando cada dia mais porque não via expectativa de mudança na minha vida. Se não fosse por essas pessoas, claro, por ação do Espírito Santo, mas se não fosse por essas pessoas que por temor ao Senhor continuam a fazer a vontade de Deus e fazer o ID, eu e você, a gente já estaria condenado, morto há muito tempo. Verdade. No sábado, 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 1 a 25, fala que o dom profético é útil à igreja, claro. Uma igreja com todos os dons de Deus. É uma igreja forte, porque a gente aqui não só está falando do dom de profecia, não. Existem outros dons. E quando uma igreja tem, né, na sua composição, todos os dons presentes nela, ela na sua função mesmo de salvar, de promover, de instruir, de orientar, de redarguir, de exortar, ela vai fazer isso com maestria, de fato, como o Senhor Jesus pede. E é o que Deus espera. Porque vai descer poder nessa igreja. O poder vai entrar. Ainda que entre uma pessoa possessa na igreja, precisando de libertação, se as colunas dessa igreja, as colunas que eu falo aqui são as pessoas, não é só o pastor, mas as pessoas, os irmãos ali estão cheios de poder, sabe? Que já olham pelo Espírito e tá vendo que aquela pessoa ali, tá vindo, eita, já se prepara, aí começa, eu tô me arrepiando todinho aqui, já começam, sabe, a orar em espírito, porque sabem que na hora certa, o Senhor Jesus vai mandar atacar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Estamos com 30 minutos e 10 segundos da nossa ministração. Vamos seguir. A leitura oficial da lição se encontra em Neemias, né? Por isso que eu falei lá na introdução que a nossa lição, esse tema, está relacionado sim à passagem lá de Neemias na revista. Não está descontextualizado do que a revista já vem, não é, trazendo como mensagem todas as semanas. E diz assim, Neemias capítulo 6, versículos 10 a 14, diz que: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, disse Neemias. Sim, de noite eles virão matar-te. Porém, eu disse, né? Neemias disse: Um homem como eu fugiria? Um homem como eu temente a Deus, é? Um homem como eu, copeiro do rei, temente a Deus, que ouve Deus, que pela infinita misericórdia tenho tido sabedoria para conduzir, se eu vou fugir? Vou fugir agora porque os problemas estão me ameaçando aqui, por conta da reconstrução dos muros? Aí ele disse: E quem há como eu que entre no templo e viva? Lembrando que naquele tempo só o sacerdote poderia adentrar a parte do Santo dos Santos, do Santíssimo, né? E a instrução deles aí era: foge pro templo, Neemias. Estão querendo te pegar, vice. Fica lá escondido, lá, ó, lá onde ninguém entra. Aí olha o homem sábio. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma eu entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara. Na mesma hora Neemias teve discernimento. Como é que o profeta que está dizendo aqui que é um profeta de Deus está chegando para mim, Neemias, eu como Neemias, e mandando eu fazer uma coisa que eu sei que não é, é infringir, né, a lei de Moisés. A gente ainda estava no Antigo Testamento. Olha a sabedoria. Que instrução é essa do alto que vai mandar eu não cumprir, né, descumprir algo que está lá registrado, que foi registrado ainda por Moisés? Aí, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Tá vendo? O profeta ali tinha sido subornado por Tobias e Sambalate, que vinha, desculpa o termo, vinha lambendo a rapadura, né, para conseguir intentar contra a obra, né, que seria a reconstrução dos muros. Para isso o subornaram, para me atemorizar, né? Mandaram o profeta chegar lá para Neemias e bote medo nele, bote ele, diga a ele que vá no templo, fique escondido lá no Santo dos Santos, porque a intenção depois era que o sacerdote ou outras pessoas pudessem ver que Neemias estava escondido lá, entrou na área, né? Na área que só o sacerdote poderia entrar. E Neemias, inclusive, poderia até ser morto, né? Além da reputação todinha dele, que a gente vem falando nas outras lições, enquanto líder íntegro, né? Justo, que não tomava partido, mas que ia, né, pelo que seria justo, pela conciliação. A intenção deles era fazer com que o povo passasse por esse erro, que se Neemias não tivesse sabedoria cometesse, ele ia perder tudo aquilo. Todo o respeito, toda a consideração, todo o exemplo. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Que lindo, né? A leitura bíblica de classe ainda continua no versículo 14, né? Essa referência, Neemias 6, 10, 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Eles levantaram, meu irmão. Profetas se corromperam. Olha, quando um profeta de Deus se corrompe, meu amado, infelizmente ele leva muita gente, principalmente as pessoas que tiraram o foco
falando agora do Novo Testamento, tiraram o foco de Jesus Cristo, endeusaram o vaso, porque eu não preciso falar com Deus, com Jesus. Não preciso falar com meu advogado fiel. Se tem um homem aqui na terra, em figura e em forma materializada como homem, que é boca de Deus, eu prefiro falar com quem eu estou vendo do que quem eu não estou vendo. E pega em Deus o homem, começa a não fazer prova, achar que tudo que está saindo da boca desse vaso é verdade absoluta, verdade bíblica absoluta, porque você deixou de ler a Bíblia. Como é que você vai dizer, opa, isso aqui está errado? Como é que você vai dizer isso? Como é que você vai garantir? Todo homem está suscetível ao erro, meu irmão. Pode ser pastor, pode ser papa, pode ser bispo, pode ser arcebispo, pode ser o que for, Buda, pode ser o que for, budista, pode ser qualquer filosofia, qualquer pessoa, qualquer pessoa dessa que tenha PhD, sabe? Não importa, todo ele está fadado ao erro. E os profetas, como disse aqui Neemias, se corromperam. Porque eles se corromperam, a Bíblia não diz, mas se corromperam. E foram na onda lá de Tobias e Sanbalate. A segunda parte da leitura bíblica em classe faz referência no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. O 20 diz, não desprezei as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Eu vejo essa passagem também como uma passagem muito importante. Em Tessalonicenses, Paulo disse lá, não desprezei as profecias, inclusive escute as profetadas. Escuta! Não desprezei as profecias. Sabe por quê? Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Eu, Emiliano, estou dizendo isso. E por vezes é bom que isso aconteça. Para Deus revelar primeiro a pessoa que está sendo usada, infelizmente, pelo adversário. Deu lugar ao adversário. Para ser boca do adversário para você. E depois garantir que o tempo que você está passando estudando a palavra não está sendo em vão. Porque se eu só também escutar as palavras de Deus, desculpa, entendam pelo amor de Deus, pode me colocar numa zona de conforto que faça com que aí eu sim só viva de profecia e pare de buscar a palavra, porque graças a Deus, todas as pessoas que têm se levantado para mim são pessoas de Deus. E tem pessoas que têm parado de buscar e fazer a sua parte, de estudar, porque se acostumaram mal em só receber as profecias, de ficar aguardando a palavra de Deus. Ah, não foi agora, não foi domingo não, mas na quarta-feira, no culto lá, de oração, vai levantar. Deus vai falar comigo. Aí Deus não fala. Não, mas eu sei que ele sempre, tudo bem, é o tempo de Deus, ele vai falar. Espera, não ora mais, não lê palavra, fica só vivendo de profecia. E como eu falei, eu entendo o versículo 20 de Tessalonicenses, quando ele diz não desprezei as profecias, aí como ele generalizasse. Porque se ele não tivesse dizendo que poderia ser que eu não desprezasse qualquer profecia, no 21 ele não dizia examinai tudo e retende o bem. Se toda profecia no versículo 20 fosse boa, por que ele ia dizer no versículo 21, retende o bem, examina tudo e só retende o bem? Você precisa ter a experiência. Em outras lições a gente disse, o erro do cristão é achar que não existe os dois lados, o bem e o mal, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, Pai e Deus Pai. E do outro lado, Satanás, as potestades, os principados, né? Tem pessoas que não acreditam nisso. E aí? 1 Coríntios 14, 29, ainda fazendo parte, né? A outra parte lá da leitura bíblica oficial em classe, diz que no 14, 29 diz, filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido o pecado, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a maior certeza. Quero saber, quem está aí no mundo, feriadão agora, quem está se programando aí, comprou caixas e
caixa de cachaça, de farra, de não sei de que, de combinou festa, né? Pombagiras aí, adoidado aí, né? Ah, liguei para 30 mulheres, vai ter 30 mulheres lá em casa agora, lá na praia, da casa da praia, na piscina aí, dançando, cachaça e não tem hora para dormir não, e é pegação, é pegação. Besta é tu que vai ficar em casa aí, fazendo teu programa, cuidando da tua mulher cirurgiada, teus cachorros, e vidinha sem graça. Quem um dia fez parte de lá, clama todo dia ao Senhor para continuar vivendo agora de fato nessa alegria. Por isso que na palavra diz que a alegria que Deus dá não é a alegria que o mundo dá. E que essa sensação, né, que nós temos de bem-estar e de prazer é inexplicável para quem é do mundo. É nesse momento que a gente atesta que a palavra é verdade. 41 minutos, vamos começar, gente. Então os tópicos: cuidado com os falsos profetas. Tópico 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Tópico 3, devemos julgar as profecias. 4, por que devemos julgar as profecias? 5, como devemos julgar as profecias? E 6, o tópico 6, a conclusão. Amém? Vamos dar uma andadinha aqui, né? Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataque que os inimigos, né, da obra de Deus usa para lutar contra os servos. E a gente vai se dedicar, como a gente já fez agora, faz 40 minutos, se dedicar à questão dos falsos profetas como sendo estratégias usadas do inimigo para destruir a obra de Deus, né? Então, os falsos profetas, foi aquilo que a gente falou. Eu vou até correr nesse ponto 1, que a gente pôde falar bem agora sobre o que Neemias passou, né? Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Ele falou, né? Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, né? Os judeus estavam sempre, não, o negócio de Deus é com a gente não quer ajuda de ninguém. Tentaram, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio das profecias, que foi o que fez, né? Que a gente leu agora na leitura oficial em classe, né? A leitura bíblica em classe. Então Tobias e Sanbalat conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Passando rápido aqui que a gente viu isso na leitura e já no comentário dentro da leitura. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Aqui ele, né, fala suborno aí tem muitas situações, viu, irmão? Tem muito profeta de Deus que está passando por prova financeira, prova de escassez, mas Paulo diz que ele foi fiel no pouco e foi fiel no muito. Foi fiel enquanto estava se sentindo, vamos dizer, triste, e foi fiel quando estava se sentindo bem, estava se sentindo feliz. Então não justifica. Então o adversário sabe das nossas, vamos dizer assim, dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades enquanto peregrinos aqui nesse mundo, sabe? E lança essas setas. E se o homem de Deus, de fato, não estiver apegado, não tiver com a sua fé, sabe? Fé inabalável em Deus, ele vai se vender, ele vai se corromper. Não só pelo financeiro, não. Dizer assim, eu vou te dar 5 mil para o senhor profetizar ali. Não, pode até acontecer isso também. Mas existem outras formas do profeta se vender. Você sabe disso. Assim, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pode dizer, conheci que não era de Deus. Ixi, que onda é essa? Estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? A gente falou isso. Olha o 2, foi o que eu disse. Observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. Neemias não era sacerdote. Foi levantado como líder, né, para gerir lá o processo de reconstrução, líder nato, né, com muita sabedoria, discernimento, tudo, mas ele não era sacerdote. Só quem podia entrar ali era o sacerdote. E compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sanbalat para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar.
Síntese do tópico 1, a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, principalmente ele como líder, né? Todos nós temos, mas a liderança, por exemplo, da nossa igreja, e aí sim é que tem dever mesmo, porque eles estão ali à frente para conduzir essa nossa caminhada também, como pastores. O que é um pastor? Pastor não é função, pastor não é profissão, pastor é uma condição. Pastoreio é condição. O Espírito Santo está pedindo para falar isso. Profissão é professor de teologia. Eu sou professor de uma faculdade, sou professor de teologia, do curso de teologia. Pastor é uma condição, que inclusive quando o homem erra, está lá na palavra as condições para ele ser pastor. Ser casado, não ter escândalo, etc. Está lá. Se ele não está, se acontecer algum problema, mas momentaneamente ele não atende aquelas restrições, ele não é pastor. Ele pode até voltar a ser, sei lá, presbítero, evangelista, missionário, diácono, a ser apenas cristão. Mas pastoreio não é profissão, pastoreio é condição. Você é convidado, é chamado por Deus para assumir uma responsabilidade de conduzir um grupo específico de pessoas que estarão ali sob os seus olhares, sob a condução dada pelos dons espirituais de Deus, tendo o Espírito Santo como seu aliado, para de fato conduzir aquelas pessoas no caminho correto. Pastor não é profissão, é condição. É condição. Vou fazer só um adendo aqui rápido, porque eu escutei o culto da Assembleia de Deus, na Prata. O pastor Daniel Nunes foi muito feliz nisso, porque ele disse que eles vão se reunir numa Assembleia para definir que qualquer membro que queira se candidatar aí, colocar seu nome nas eleições, não utilize o nome de pastor Emiliano, número... Não. Pastor, se você é pastor, você tem que estar dentro da seara. Primeira coisa, você tem que estar trabalhando para Deus. É condição, você tem que estar trabalhando para Deus. Você vai ser pastor aonde? Na Assembleia? Na Câmara dos Deputados? Na Câmara de Vereadores? Na Prefeitura? Quem vai estar lá é o homem, é você, não é a sua condição, não. A igreja não está lá, não. A igreja que Deus deu para você tomar conta, não está lá, não. Ela está ali. Lá sim você é pastor, você é reconhecido como pastor, você é respeitado como pastor, mas no outro canto, o que você vai fazer lá? Meu irmão, é outra temática, mas que tem base bíblica. Quer ser pastor? Tem chamado de pastor? Vá ouvir, vá ler o que de fato um pastor precisa primeiro ser e depois o que o pastor de fato precisa fazer. Amém? Mas vamos para frente. A temática não é essa não. Ok? No tópico 2, estamos com 48 minutos, eu vou correr um pouquinho. A Bíblia revela a existência de falsos profetas. Isso no Antigo Testamento. Falsos profetas, ó, já existe. Por exemplo, aqui ele diz que o rei Acabe, no item C, o rei Acabe de Israel, que tinha um grande número de profetas, ele tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a sua vontade. Inclusive vai ter uma passagem, né, que o rei Josafá se encontra com Acabe, e na hora que Acabe chama lá os profetas dele, os profetas só profetizando em seu favor, aí o rei Josafá diz: não tem profeta de verdade aqui nessa terra não, que diga de fato o que Deus quer. Aí mandaram chamar o Micaías, que não tinha vindo, que era boca de Deus mesmo, e não tem medo quando a pessoa é boca de Deus e sabe, tem a certeza, a convicção do seu chamado, do que Deus está mandando dizer. Ele foi lá na cara do rei Acabe e entregou o que tinha de entregar, que não era favorável ao que ele queria escutar. Está aí os exemplos, ó.
Fica também para você aí, para a gente ganhar tempo na aula, as referências aí. Depois você assiste novamente o vídeo, vê as referências. Né? Tá lá, ó, no Novo Testamento. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Daqui, né, desse exemplo que está aqui no Novo Testamento, eu só quero fazer um adendo porque eu também ouvi de um pastor numa escola dominical dizendo que essa Jezabel era o espírito de Jezabel, da outra Jezabel lá de Acabe no Velho Testamento, que estava nessa mulher, nessa falsa profetisa. Cuidado! Se eu digo que existem espírito de pessoas que incorporam nas outras, espírito de pessoas que já morreram que incorporam nas outras, eu estou falando da doutrina de Cristo ou estou falando da doutrina espírita? Eu acho que faltou, com minha humilde opinião, com base no que eu tenho estudado, faltou discernimento aqui do pastor, que não atentou para as palavras que ele falou. Talvez não tenha sido nem intenção dele. Mas ele falou lá na gravação que essa pessoa, que tinha também por nome de Jezabel, mas ele disse, não é coincidência do nome, não. Aqui na referência bíblica, o escritor, né, o autor, quis, na verdade, se fazer referência ao espírito de Jezabel, que era a Jezabel de Acabe. Misericórdia. Então quer dizer que os espíritos dos mortos podem encarnar? Quando a Bíblia fala que depois que morreu, não tem isso? Está vendo que Deus dá essa condição da gente ouvir também palavras erradas, que é exatamente para a gente reter o bom, o bem e o bom e descartar o mal? É por isso. Certo? E tem um item B da história do anticristo, né? Que fala muito, que é esse aí que as coisas estão se cumprindo. Tá para chegar aí, viu? E vai chegar o momento da história da grande apostasia. Aqueles que não estiverem firmes, né, cientes do chamado do Senhor nas suas vidas, infelizmente vão apostatar, viu? Vão apostatar. Bem, vamos seguir? 52 minutos. Então, a síntese do tópico 2 diz que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Amém? Tópico 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Paulo dirigiu à igreja de Coríntios dizendo que nenhum dom lhe faltava. Paulo disse isso à igreja de Corinto. Muito embora ele não se engrandecia com isso, é porque o chamado de Paulo era grande e ele pagava um preço, porque ele sabia do chamado dele. Por isso que Paulo, como diz a história, trincava os dentes quando Deus dizia, vá, fale, pregue. Aí travava, trincava os dentes, sabia de quem tinha ouvido, de onde tinha ouvido e de quem tinha ouvido, e ia, meu irmão. O conselho bíblico para nós é segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Bem? Subtópico 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua, interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. É isso que eu estou dizendo. A condução, a gente fala tanto do Espírito agindo em nós de forma individual, mas também nessa relação dos dons relacionados ao templo, né? O templo institucionalizado, onde reúne lá os templos, os vários templos e moradas do Espírito Santo. Eu, você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, né? É isso que eles querem também deixar claro. Subtópico 2 ainda diz que é necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Não extingais o espírito, não desprezais as promessas, examinai tudo e retende o bem. Lemos isso no slide anterior. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Tudo, meu irmão. Falou lá,
se levantou lá, tem que examinar. Examinar onde? Tem que ter respaldo bíblico. Tem que ter respaldo bíblico. Nós temos um Deus que pode fazer milagres para resolver os nossos problemas. Ele fazer. Mas o que você como salvo e cristão e entendedores na palavra, temos que resolver o que é para nós resolvermos com base no fundamento, à luz da palavra. Tem gente aí dizendo que, não, Deus, né? Deus está mandando você, joga fora esse homem, tira essa pedra, você é de Deus, né? Não, isso é complicado. Eu não encontro na palavra nenhum momento, principalmente também no Novo Testamento, Deus mandando se acabar a instituição, se acabar casamento. Eu não vejo isso, não. Agora, preste bem atenção. Se esse homem, se essa mulher é muito ruim para você, e você tem orado, pedindo a Deus, não a separação, mas pedindo a Deus uma solução, a gente tem que ter cuidado com as nossas orações para não estar fazendo oração contrária, viu? Oração contrária é oração de macumbeiro. Me perdoe aqui, mas eu estou falando. A oração do cristão, ela é totalmente baseada no amor. Pode ser que você esteja decepcionado, angustiado, sabe? Oprimido. Mas, Senhor, toma a minha causa. Senhor, eu não estou suportando. Senhor, resolve isso para mim. Resolva da sua forma. Porque na tua palavra diz que todas as... Está até passando no fundo musical hoje do culto, né? A música do Espírito Santo, que a gente estava cantando no início. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Todas. Quem parametrizou o que é bom e o que é mal foi o homem, foram os homens aqui da terra. O que é bom para mim pode não ser bom para Deus. E o que é ruim para mim pode não ser ruim para Deus, é bom. A única certeza que eu tenho como cristão é que todas as coisas cooperam, quer dizer, me favorecem. São a favor do bem daqueles que amam a ti, a Cristo. Todas, as boas e as ruins. Quem configurou isso, quem colocou numa balança, isso é ruim e isso é bom, foi o homem. Mas aquele que entrega a sua vida, né, que se entrega de fato a Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. São todas. Eu preciso continuar entendendo isso. Não foi desde o início que eu entendi isso. E você tem que pedir, Senhor, então eu preciso, Senhor. Então, tem misericórdia dessa pobre aqui, dessa pobre pessoa, desse pobre cristão. Então vai me ajudando para eu entender isso mesmo. Eita, é mesmo, e tem isso mesmo na Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem, todas. Todas! Não é alguma não. Não são as coisas boas que cooperam para o bem. Não são as coisas ruins que cooperam para o mal. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos seguir? 58 minutos. Síntese do tópico 3. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma mensagem profética está isenta de exame por parte da igreja. Oh, glória, se todas as igrejas fizessem isso. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Por quê? Por que devemos julgar as profecias? 1. Porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos manda julgá-las. Qualquer uma. Qualquer profecia. Nós observamos isso anteriormente. Todas. Não deixai, né? Não jogue fora as profecias. Versículo 21. Retende o bem. Aliás, examinai e retende o bem. Despreze não. Não despreze, que a gente não pode fazer isso. Sabe que aquele amado lá está com a vida toda desconcertada. Levantou para te dar uma profecia. Receba. Escute. Depois você diz, Senhor, e é isso. A palavra não diz isso. Aí o Espírito Santo diz, diz não. Então, ó, descarta, e não retens.
Simples assim. 2. Porque os que profetizam estão sujeitos a falhas. Quem está profetizando são homens que estão sujeitos ao erro, à queda. E o senhor está dizendo isso? Estou. Infelizmente é a realidade. Se não vigiar, cai. Se não vigiar, cai. Eu caí. Estou aqui hoje pela infinita misericórdia, hoje mais firme do que nunca, e todo dia, é isso que eu estou dizendo, todo dia, Senhor me ajude, Senhor me ajude, Senhor me ajude. Não adianta eu chegar aqui e estar com hipocrisia, não, essa é a verdade. Senhor me ajude, mais um dia tu me concedeu, me ajuda, Senhor. Sem ti eu nada poderei fazer. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Está lá a palavra também. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Está vendo? Como é complexo. Por isso que ele diz que manda examinar todas as profecias. Todas. Perfeito neste mundo só um, Jesus Cristo. Já está lá à destra do Pai. Os outros, pela infinita misericórdia, descansam em Cristo, porque aceitaram, fizeram, agradaram o coração de Deus, descansam, mortos para a gente, descansam, aguardando o retorno de Cristo. Pela infinita misericórdia. Todos pecaram, todos, exceto um, Jesus Cristo, o único, Filho de Deus. 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Olha mesmo. E tem isso também, viu? Às vezes você está orando na igreja, aí às vezes você ora, né, voz alta, aí está lá um irmão e diz, espera aí. Na hora do culto, aí você se levanta e diz, olha, Deus manda te dizer isso. Por quê? Porque ela ouviu, não foi nada de Deus, não. Acontece. 4. Possibilidade de que o profeta esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Pastor Paulo Júnior, porque a forma como ele prega, ele é muito incisivo, mas eu entendo que é na autoridade do Espírito. Tudo bem. Mas ele diz, meu irmão, volto para o que a gente falou no início, com base, parafraseando, ou interpretando o que eu escutei da pregação dele. Espírito de Deus tem que seguir tudo aquilo. O Espírito Santo não vai habitar em quem está todo desconcertado, não, meu amado. E principalmente para assumir uma condição, não é, de porta-voz, de servir de vaso. De Deus não, do outro sim. De Deus. Sem reconhecer, sem trabalhar, sem mostrar as obras. Está errado. Síntese do tópico 4. Estamos acabando. Devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha. Podem ter conhecimentos prévios dos fatos ou estarem sob influência maligna, foi o que a gente viu agora no tópico 4. O último tópico. Como devemos julgar as profecias? Como? Como é que eu devo julgar? Examinando as profecias. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Já disse isso. Meu irmão, Deus manda te dizer aí, ó, que ele tu deixa teu marido, ou sonegue o imposto porque não é justo o que você está passando. É isso? Sonegar imposto? Quando o próprio Jesus tinha sido colocado, né, lá no meio para ver se iam pegar o próprio Jesus de calça curta, o próprio Jesus disse, quem é que está na outra face da moeda? Aí pegaram a moeda, aí disseram, é a figura de César. Aí a sabedoria do Filho de Deus disse, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Está sonegando, meu irmão? Sonegando? Eu sei que é difícil, é outro tema que eu não vou entrar aqui não. Porque aconteceu comigo aos poucos, o Espírito Santo foi me convencendo. TV por assinatura pirata em casa, CD pirata, porque é caro, meu irmão, não importa. É crime.
É contra a lei. Furar fila, dizer, por exemplo, que está grávida sem estar grávida, dizer que é idoso sem ser idoso. Eu só digo isso com autoridade, porque o Espírito Santo me convenceu. Porque é fácil, eu sei que vai dizer, é fácil falar, eu quero ver fazer. Eu só quero dizer uma coisa a você que pensou nisso. As coisas que saem daqui, elas primeiro passaram aqui, continuam gerando transformação, mas já geraram, viu? Eu sei que você tem ouvido aí, muito falso moralista aí, pregar, assim como os falsos profetas, tem muito falso moralista, mas essa é a verdade. Estou negando imposto. Foi pagar uma coisa ali, o caixa se enganou, a pobre que depois vai ter que pagar por você, ele deu um troco a mais, você percebeu, ficou calado. Alguém perdeu o dinheiro, você viu quem perdeu o dinheiro e não vai entregar? Achado não é roubado? Achado não é roubado? É difícil, por isso que Deus diz, é difícil. Andai pelo caminho estreito. Entrai pela porta estreita e andai por este caminho estreito, mas é o caminho que conduz à salvação. É dessa forma. 2. Ainda no 1, examinando a Escritura. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Se aparecer um anjo, se Paulo escreveu aos Gálatas e disse isso, se um anjo do céu chegar para você para entregar, dizer que é uma mensagem de Deus, uma mensagem que não está baseada está em desacordo com o que está escrito na palavra, que já foi revelado, o Senhor Jesus Cristo já disse que o que tinha de ser revelado já foi revelado. Então, algo que está em desacordo com a palavra, rejeite, é anátema. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo o que é espiritual. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom, o dom do discernimento, viu, meu amado? Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Discernimento, não é só o conhecimento da palavra, não. O discernimento ainda é um pouquinho a mais, viu? O conhecimento da palavra é muito importante, o discernimento, por isso que é dom. A gente tem que pagar um preço para receber esse dom. Em Lucas 24:32 diz, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Que essa passagem, Emiliano, isso aí eram os 2 homens que andavam no caminho de Emaús. O Senhor havia sido morto, já era o 3º dia e nada se cumpriu. E dizem que muitos deles já começavam a esfriar e esses 2 homens, né, durante o caminho, se encontram com Jesus, mas não reconhecem Jesus. E Jesus começa a falar com eles, a conversar com eles, e inclusive palavras faladas por Jesus no meio do caminho eram palavras que começaram a despertar neles, né? Mas só mais tarde é que de fato, não adianta pregar aqui, senão aí é que a gente vai estourar o tempo, mas fica para você ler o capítulo 24, né? Os homens lá de Emaús, né? O caminho de Emaús, você vê. E essa passagem diz que, por mais que eles não tivessem reconhecido lá de imediato Jesus, mas as palavras de paz, né, as palavras de salvação, as palavras sábias de Jesus Cristo, né, começaram a arder neles ainda. Diz, oxente, peraí, tem uma coisa muito parecida aí, muito semelhante, né, com algo que a gente já estava escutando. Mais tarde, na leitura, como eu já falei, eles vão de fato reconhecer Jesus Cristo já na casa lá, enquanto estavam pousando, né? Iam se preparar para pousar. Tá bem? O item 3 diz que a profecia se conhece pelo seu sabor. Ele diz aqui, está lá em Jó 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, 12, capítulo 12 de Jó, versículo 11. Ele diz que também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Sabe? Isso é uma coisa muito sensitiva, que está muito relacionada à questão do discernimento mesmo, do dom do discernimento.
Porque existem muitas pessoas que, inclusive, não queria estar falando, não vou falar o nome da igreja, mas tem igrejas que instruem tanto os pastores que vão conduzir as suas filiais, né, as outras, tá faltando o nomezinho, as outras igrejas, né? As igrejas, tem a igreja matriz, como se diz, e as outras igrejas, que até a forma de falar, meus amados, entonação de voz, né, a voz postada é igual. Você pega o pastor de uma igreja num bairro mais, né, longínquo da cidade, pega um e o outro, eles falam do mesmo jeito. É a parte, como eu digo assim, a parte técnica. Eu não estou falando da parte de unção, não. De unção de pregação, não. Estou falando da parte técnica. Eles são tão adestrados, vou falar isso, vinculados à parte técnica da pregação, que, sabe? Mas o sabor aqui e o sotaque que aqui que a palavra e a revista está querendo falar não está relacionado a isso, né? Está relacionado à questão da unção, sabe? A questão mesmo do conhecimento, que muitos, por exemplo, os pastores que de fato fizeram cursos de teologia, vamos dizer assim, pagaram a disciplina de exegese, né, lá, né, e, quer dizer, a pregação é toda baseada também numa articulação de conhecimento, de estudo aprofundado da palavra, contextualização histórica, por exemplo. Mas eu, que não sou teólogo, mas também não quero desprezar aqui como se fosse a história da raposa e das uvas. Porque a raposa não alcançou tirar as uvas, disse, também elas estavam verdes mesmo, mas não queria não. Não se trata disso não, estou me colocando numa condição aqui de que não basta a técnica, não basta só a formação. O homem de Deus, o homem temente a Deus, ele precisa ter unção. Porque é na unção que de fato os outros que estão do outro lado ouvindo vão perceber quando ele precisar, né, se impor no sentido de mostrar a autoridade de Deus ali. E a autoridade de Deus não é autoritária. Quem está recebendo uma palavra dura do outro lado, quando reconhece a autoridade de Deus na figura da pessoa que está pregando a palavra, ela reconhece, o Espírito Santo lá dentro está agindo e dizendo, ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão, tem coerência. E ninguém sai de um culto com raiva, porque sentiu de fato a autoridade e não autoritarismo. Outro pastor falava também, eu não sei se eu já falei aqui, que disse, pastor, e se o senhor for pregar, o pastor que for pregar um culto de doutrina, tiver subir em cima do púlpito com raiva da igreja ou com raiva de alguns membros, ele disse, não é culto de doutrina, as palavras que vão sair de lá não são ungidas do céu, são palavras de desabafo pessoal. Não é verdade? Verdade pura. O homem sai da condição de interlocutor, de mediador, para passar a falar o que, na verdade, tem dentro dele. É mostrar a parte carnal, utilizar ali daquele momento para expor, né, o querer dele e não o querer de Deus. Amém? E a síntese do tópico 4, vamos encerrar agora. Podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom de discernimento de espíritos. Amém? E a conclusão, que é o último, só para fechar, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Mais uma vez, que hoje não fiz o agradecimento no início, aos abençoados lá da EBD Panorama, que disponibilizaram os slides, né, esse material visual, para nós trabalharmos na ministração da aula. E já fica, mais uma vez, abençoados, né?
o convite para terça-feira, dia 8 de setembro, a nossa live das terças-feiras, né, ao vivo, né, com a missionária Nicinha. Os amados que porventura queiram participar, mandando mensagens também de áudio agora, não necessariamente de vídeo, para participar do programa. Tá? E no próximo final de semana, se Deus assim nos permitir, estaremos com a lição número 11 da nossa revista. Amém? Pense direitinho naquilo que eu disse. O objetivo de cada lição, inclusive da lição de hoje, é que você saia agora, depois de 1 hora e quase 16 minutos de ministração, diferente de como você entrou quando você acessou o link da ministração da lição de hoje. Tá certo? É assim que Deus quer. Que a gente se transforme, que a gente vá passando de etapas, que a gente vá amadurecendo de acordo com o ritmo, né, que Ele der a condição. Amém? Se Ele está te dando essa condição, pega ela, se apega com ela mesmo, tá certo? E vai e segue esse caminho. O que não pode é parar ou retroceder. Aí é perigoso e não vai levá-lo ou levá-la, né, para uma situação favorável, que é aquela que está na promessa, que é a que Deus tem para nós, que é a de salvação eterna, de vida eterna com Ele e com todos aqueles que já descansam e que vão, né, morrer em Cristo Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, meu amado. Tenha um ótimo fim de sábado, né? Noite de sábado. E que, se Deus assim nos permitir, se a sua igreja já voltou aos trabalhos, vá congregar, meu amado. Vá congregar. Não deixe que o esfriamento bata em você, certo? E comece a abrir caminhos, né, fissuras no seu muro, para que o adversário possa entrar e te tirar do foco, desse foco tão bonito que você vem trilhando e vem buscando. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, tá bom?